dia 20 último, fez um mês da tragédia da Multitainer, empresa de containers, que deixou 9 mortos, sendo 7 mulheres e 2 homens e 28 feridos em Itapecerica da Serra, no estado de São Paulo. A empresa estava em situação irregular, houve alterações na estrutura do galpão em que houve o acidente, segundo a prefeitura de Itapecerica. Só relembrando, no momento do acidente, 80 pessoas estavam nesse galpão, reunidos aí num lugar que era reservado a um café, depois que houve um evento, quando a laje desabou. Havia a presença, inclusive, de candidatos, né? Na época, a Câmara Federal e a Alesp também ficaram feridos. A gente vai falar sobre esse assunto, esse um mês desse terrível acidente, com o Carlos Aparício Clemente, coordenador do Espaço da Cidadania, uma ação do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, que visa a abertura do mercado de trabalho e inclusão de pessoas com deficiência. Foi dirigente do sindicato, atuando em saúde do trabalhador por muitos anos, e é um dos organizadores da pesquisa de informações que levaram à publicação do livro Rosca Sem Fim. Clemente, é um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo. Bom dia. Oi, bom dia, igualmente, Marilu, e eu estou, assim, muito contente que vocês tenham colocado esse tema hoje no ar, pela gravidade e pelo que as famílias estão precisando nesse momento, as famílias das vítimas desse acidente. Exatamente. Então, vamos contar aqui, né, para o nosso público, Clemente, a situação das famílias desses trabalhadores. Bom, inicialmente também, o que foi feito, né, por essas famílias, o que a empresa fez, como é que está sendo a atuação do Ministério do Trabalho nessa investigação. Atualize, por favor, para a gente nesse um mês, né, que já se passou em alguns dias desse desabamento. Ok. O acidente aconteceu, o acidente, entre aspas, aconteceu no dia 20 de setembro. Os trabalhadores foram levados a um auditório da empresa, um auditório que foi construído sem autorização da prefeitura, quer dizer, sem autorização, e esse auditório, que fica no mezanino da empresa, ele desabou, né? Ele desabou, tinha, segundo a major do Corpo de Bombeiros, que coordenou o apoio às vítimas e o resgate ali, tinha 64 pessoas dentro deste auditório. O auditório partiu ao meio, as pessoas, então, ficaram no meio dos escombros. 9 morreram e 28 pessoas foram encaminhadas para hospitais da região de Itapecerica da Serra. Tá? E algumas pessoas foram transportadas por helicópteros do Corpo de Bombeiros, os demais pelo resgate dos bombeiros ou pelo SAMU. Bom, isso no dia 20 de setembro. Tá? A partir daquele dia, então, todo o noticiário falava, olha, aconteceu um acidente na empresa, teve vítimas e tal. Bem, o que ocorreu ali, então? As pessoas foram para o trabalho. As pessoas estavam trabalhando na empresa. A Multitainer é uma grande fornecedora de containers para a Petrobras, para a Coca-Cola, para grandes eventos nacionais, grandes empresas. A sede dela fica no Rio de Janeiro e ela tem essa construção, a fábrica de containers em Itapecerica da Serra, onde ocorreu o fato. Bem, 64 pessoas no auditório, 28 enviado para os hospitais, 9 mortes na hora, 3 pessoas se recusaram a ir para os hospitais porque se diziam que estavam bem, né? Mas chegou no dia seguinte. A empresa fez, então a lei obriga, diante de um acidente de trabalho, e por que é um acidente de trabalho essa situação? Porque as pessoas foram para o trabalho, foram deslocados das suas atividades de trabalho para ir para este auditório da empresa, assistir, na verdade, duas palestras de candidatos. Não importa quem fossem os candidatos, mas as pessoas foram levadas pela empresa para esse auditório. Tá? Um candidato a deputado estadual e uma candidata a deputada federal, tá? E um dos candidatos, tá? ligados ao Tarcísio aqui em São Paulo e ligado por dobradinha, tá? Mas eu não quero levantar essa questão, mas morreram assistindo
assistindo palestra de 2 candidatos. A hora que terminou a palestra, ia ir para o café e depois voltariam para o trabalho, é onde desmoronou. Pois bem, a lei fala que diante de um acidente de trabalho, que é o caso, a empresa tem 24 horas para emitir as comunicações de acidente de trabalho. Então, no dia seguinte, no dia 21, a empresa emitiu 3 comunicações de acidente de trabalho. E no outro dia, no dia 22, ela fez mais um. Então, fez 4 comunicações de acidente de trabalho. Dos mortos, lembra-se, dos mortos, 7 eram mulheres. Dos mortos, ela fez uma comunicação de acidente de trabalho. Os outros, das pessoas que ficaram feridas. Bem, lá já passou. A polícia está investigando, a polícia Civil está investigando o acidente. O Centro de Referência de Saúde do Trabalhador de Osasco Região está investigando, a Vigilância Sanitária está investigando, o Ministério Público do Trabalho está investigando o acidente e o Ministério do Trabalho diz que está investigando o acidente. Pois bem, desculpa, só te interromper um minutinho. Esse diz que você falou, o Ministério do Trabalho diz que está investigando. Diz que está, e eu vou explicar por quê, né? Porque senão seria leviano de minha parte fazer essa afirmação. Tá? Então, o acidente no dia 20. O primeiro a chegar na empresa, depois de, assim, no dia 21, 79, no momento do acidente, 79 pessoas trabalharam no resgate às vítimas, tá? E ali no resgate às vítimas, na separação dos corpos das 9 pessoas que morreram. 79 pessoas. Entre bombeiro, defesa civil, pessoal do SAMU, foi utilizado ali helicópteros, foram utilizados tratores para conseguir fazer uma remoção rápida e poder, vamos dizer, salvar a maior quantidade de pessoas possíveis. No mesmo dia, tá? Bem, o primeiro a chegar na fiscalização, então, foi o Ministério do Trabalho. O sindicato, no mesmo dia, o sindicato pediu uma fiscalização do Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho. Até então, a gente não sabia em relação a vítimas o que ocorreria. Não sabíamos. O Ministério do Trabalho diz que foi no dia 23. Eu falo que diz que foi, porque no dia 30, o Superintendente Regional do Trabalho do Estado de São Paulo, Marco Antônio Melchior, eu conversei com ele, né, em nome do sindicato, pedindo providências. Ele estava voltando de férias e ele me falou que a empresa, então, foi fiscalizada no dia 23. Bem, então, se foi fiscalizada no dia 23 e a empresa só tinha emitido uma CAT, uma comunicação de acidente das mortes, e apenas 3 comunicações de acidentes dos feridos que foram para os hospitais, o que o Ministério foi fazer na empresa que não confrontou a relação dos funcionários da empresa com os acidentes? E mais, a empresa não fazendo a comunicação dos acidentes de trabalho, o que as pessoas estavam fazendo dentro da empresa? Estavam sem registro? Estavam fazendo o quê? Estavam passeando dentro da empresa em horário de trabalho? Né? Então, são as primeiras informações, porque no dia 30, quando conversamos com o Superintendente Regional do Trabalho, ele disse que houve a fiscalização. Horas depois da gente ter conversado por telefone, o Ministério do Trabalho colocou no site do Ministério uma informação dizendo, isso foi horas depois, Inspeção do Trabalho analisa a empresa em São Paulo, onde acidente vitimou 9 trabalhadores. Está no site do Ministério do Trabalho, horas depois de eu ter conversado com ele e 10 dias depois do acidente. Ora, então, 10 dias depois do acidente, o Ministério põe no site, então, oficialmente esteve lá, mas até então não tinha relação de pessoas encaminhadas à Previdência Social. Quem passou para o sindicato que a empresa fez apenas 4 comunicações de acidente de trabalho foi a Vigilância Sanitária, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. O Ministério do Trabalho se calou.
O sindicato pergunta, então, ao Ministério do Trabalho, cadê a relação das pessoas que estavam na empresa? O Ministério do Trabalho nos responde por escrito, isso houve uma reunião virtual com a direção do Ministério do Trabalho e a direção do sindicato, nos responde por escrito que eles não podem passar a informação ao sindicato, porque aí eles estariam colocando em risco a lei de proteção, a Lei Geral de Proteção de Dados. O sindicato tem essa informação, ou seja, o Ministério do Trabalho sabe que a empresa descumpriu a lei, sabe que a empresa não fez a comunicação dos acidentes de trabalho. Ele sabe de tudo isso e ele está escondendo, porque ao abrir essa questão agora, que seria uma questão normal, ao abrir essa questão agora, as pessoas vão saber que, além do Ministério do Trabalho ter destruído todo o sistema de fiscalização, tem uma ausência hoje, a necessidade de 1.600 fiscais do trabalho no Brasil, que tem vagas no concurso, pessoas que morreram, se aposentaram e não estão sendo repostas. Então, isso viria a público, e viria a público também, vamos dizer, que uma empresa aliada de um projeto político matou 9 pessoas lá dentro, e isso não pode aparecer até, pelo menos, a gente chegar aí ao final do segundo turno das eleições. Isso é o meu pressentimento, por isso, tá, que nós, assim, estamos preocupados. Por quê? Porque a polícia pode levar o tempo que for para fazer as investigações, o Ministério também, não tem problema nenhum, tem que fazer corretas investigações. Mas as famílias, a lei da Previdência Social diz que quando tem um acidente de trabalho, os 15 primeiros dias de pagamento do afastamento do trabalhador é obrigação da empresa. E a partir do 16º dia, é obrigação da Previdência Social, né? Inclusive para proteção. As pessoas que morreram, as famílias têm direito à pensão por morte acidentária. Os acidentados terem direito, né, durante seus afastamentos, terem direito a receber benefício acidentário por conta disso. Mas a empresa não fez as comunicações. Se não fez as comunicações, as famílias não têm como se proteger, como se garantir do Estado, né, do Estado brasileiro, pela Previdência Social, de um direito que eles têm. Então, isso o Ministério do Trabalho não fez. Né? Ele não fez porque depois da nota do dia 30 de setembro, é que nós recebemos as informações da Vigilância Sanitária e do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador. Quer dizer, o Ministério do Trabalho não nos passou, ele sabe que está acontecendo isso. E o que falta fazer? Tá? Que é o nosso pedido. O que falta fazer? Tem que ir lá uma fiscalização independente. Independente, para nós, nesse momento, é ter equipe da fiscalização do trabalho que entenda a legislação trabalhista. E aí pedimos que vá ao Ministério Público do Trabalho também, porque diante dessa vacilação do Ministério, diante dessa cortina de fumaça que está acontecendo ali, é necessário que a fiscalização seja independente para proteger as pessoas nesse primeiro momento, pessoas e famílias. Num segundo momento, sim, será de responsabilização de quem deu causa àquela tragédia do dia 20. Mas o primeiro momento é proteger as famílias, as pessoas precisam receber, precisam comer, precisam estar protegidos pela Previdência Social. Isso só estará ocorrendo com a documentação adequada entregue para cada familiar ou cada trabalhador que ficou vitimado ali. Exato, e é dramática essa situação dessas famílias, não é, Clemente? Enfim, elas estão passando necessidades. Eu queria que você falasse desse ponto, né? Enfim, tudo o que o Ministério do Trabalho deixou de fazer está estourando exatamente a corda, né? Justamente nessas famílias, essas famílias que perderam seus entes queridos e essas famílias que tiveram aí seus trabalhadores feridos nesse acidente, entre aspas, como você falou. Enfim, qual que é o drama, né, que essas famílias estão vivendo, que te passaram, Clemente, que você poderia contar? O que precisa fazer, então eu insisto assim, o que precisa ser feito imediatamente é ser feito a comunicação de acidente de trabalho para as famílias poderem dar entrada no benefício acidentário junto à Previdência Social. Se, eventualmente,
há contratos fraudulentos de trabalho, e tudo indica que sim, porque pelo menos 2 pessoas, no dia do acidente, no dia, não foi depois, no dia do acidente, 2 pessoas colocaram, um trabalhador que estava no hospital, deu a entrevista para um jornal, não foi para o sindicato, ele deu entrevista para um jornal, dizendo que ele estava há pouco tempo na empresa, em torno de um mês, e estava sem registro. Inclusive, no hospital, ele falava, eu acredito até que a empresa nem vai lembrar que a gente existe. No hospital, saiu nos jornais impressos no dia 21. Tá? E o irmão de uma moça que faleceu na empresa, uma moça, Ângela Rodrigues de Souza, de 32 anos, o irmão dela, manteve contato com o sindicato, né, colocando também que ela estava sem registro na empresa. Né? E aí ele foi trocando informações com o serviço de imprensa aqui do sindicato e falou que a irmã estava pensando em ficar na empresa até o dia 30 de setembro e ir embora de lá, porque ela não estava gostando da situação ali. Nossa, essa moça morreu no dia 20, tá? Também sem registro. Então, o que a empresa, qual é a narrativa que está correndo? Então, assim, as pessoas não estão sendo protegidas. Tá? Nós ouvimos que a empresa colocou um serviço de psicologia para ligar para as famílias. Tá? Isso nós ouvimos através de uma entrevista que saiu num órgão de rádio, né? Saiu inclusive na sexta, quando o acidente fez 30 dias, tá? Uma rádio aqui de São Paulo, a CBN, fez uma matéria colocando essa informação, né? Que o advogado da empresa disse que a empresa estava colocando psicólogos a serviço de orientar as famílias. Não, não é psicólogos. As famílias estão precisando da proteção da lei, né? Estão precisando da proteção legal para defender-se, né? Para proteger as pessoas, para garantir a manutenção das famílias. Então, a fiscalização do trabalho, pelo que nós estamos percebendo, ela está acompanhando a narrativa da empresa. Tá? Está acompanhando a narrativa. Porque se o Ministério do Trabalho foi lá, depois que a empresa tinha emitido apenas as 4 comunicações de acidente de trabalho, então foi no dia 23 de setembro, e se calou até agora, e não quis passar as informações para o sindicato, e depois, quando a empresa fala, né, ela então encaminha aos serviços de saúde, põe a vigilância sanitária, e também ao Centro de Referência de Saúde do Trabalhador de Osasco Região, quando ela manda as informações dizendo que os demais não têm CAT, porque são prestadores de serviço, aí que está a grande fraude, que no fim foi descoberta, será descoberta, por causa dessa mortalidade que ocorreu na empresa, que para nós é a maior tragédia ocorrida nos últimos 37 anos aqui nesta região. 37 anos atrás, os trabalhadores morreram, 9 trabalhadores também, morreram esmagados em uma laje que estava sendo desmontada da maior metalúrgica da região na época aqui, na segunda maior metalúrgica da região. Numa falha de engenharia no projeto, a laje se rompeu ao meio e as pessoas viraram sanduíche. Morreram 9 pessoas naquela situação. Agora, morreram 9 também, numa empresa que não tem menos de 100 funcionários, numa empresa que levou 64 pessoas para um auditório para escutar propostas de 2 candidatos. Tá? Mas dessas 9 pessoas que já morreram, que estão ali, que já morreram, a empresa só fez uma comunicação de acidente de trabalho. Então, tem muita coisa estranha no ar que precisa ser esclarecida, tá? E é isso que o sindicato está batendo, e agora todo dia ele vai estar falando do assunto, até ir essa equipe independente confrontar os trabalhos executados pelas empresas, pelas pessoas que estavam nessa empresa, tá? E os registros correspondentes. Há uma grande fraude por trás de tudo isso, e também, se isso não for apurado agora, isso vai dificultar também, além das famílias, vai dificultar também o próprio Estado brasileiro cobrar na justiça
no caso das ações regressivas acidentárias, cobrar no bolso dessa empresa, tá, essa, vamos dizer, essa crueldade, essa loucura que aconteceu no dia 20 de setembro. Realmente é um escândalo. E, Clemente, como é que se daria, né, essa auditoria, enfim, fiscalização independente? Como é que seria? Não, é ir no local. O problema é que o pessoal não foi no... Olha, como é que foram no local até agora? A vigilância sanitária que não tem obrigação de ficar fazendo registro de empregado. Foi lá, viu a questão do auditório que estava demolido, estava interditado até aquele momento pela própria prefeitura de Sirica da Serra, depois volta a funcionar a empresa, não o auditório, mas vai lá, faz a sua parte e vai embora, né? Vai organizar um relatório daquela situação. O Ministério Público do Trabalho esteve lá com o sindicato no dia 29 ou 30, né, desse mês, de setembro. Foi lá, foi com o secretário-geral do sindicato, foi o coordenador do sindicato na região de Taboão da Serra, viu ainda a área interditada, né, mas é estranho que quando chegou o Ministério Público do Trabalho, não tinha ninguém da empresa para recebê-los. Eles foram recebidos pelo guarda da portaria, que deu uma informação importante ali. Ele falou que na hora que ocorreu o acidente, na guarita da empresa tem câmeras, então na guarita ele viu o desmoronar. E aí esse guarda, que é terceirizado, estava sem registro também, esse guarda falou que aquelas cenas, né, não saem da cabeça dele, mas deu uma informação importante para o Ministério Público. Aquelas imagens vão automaticamente para a matriz da empresa do Rio de Janeiro. Então, as imagens da tragédia estão documentadas na empresa. E o Ministério Público, então, ia fazer a solicitação da cópia dessa filmagem, dessa gravação. Mas veja, o Ministério Público foi lá e não tinha ninguém para receber. Tá? O Sereste, a Vigilância Sanitária, foi lá, tinha uma técnica de segurança que ficou lá para recebê-los. E agora, né, quando chegou, então, o Ministério Público do Trabalho, não tinha gente. E o sindicato chegou antes. O sindicato viu gente da direção da empresa ali. E essas pessoas se pirulitaram por o Ministério Público chegou por uma porta e o pessoal saiu por outro lado da empresa ou se esconderam lá dentro. Tá? Porque isso está já no relatório, da diligência feita pelo Ministério Público do Trabalho no dia que esteve na empresa. O Ministério disse para o sindicato que vai solicitar, né, então essas informações, vai solicitar as informações do Ministério do Trabalho, que foi feito lá, vai solicitar as informações da Vigilância Sanitária, aliás, que inclusive foi encaminhada para eles no dia 30, tá? Eu sei porque os nomes das pessoas, os 4 nomes das comunicações de acidente de trabalho que a gente está falando, olha, teve 4 CATs, de 37 acidentes, teve 4 CATs, nós estamos falando baseado nesta documentação que foi enviada ao Ministério Público do Trabalho. Pelo Ministério do Trabalho, né, a lei de proteção de dados, né, deles, né, na verdade, de proteção da empresa, que o Ministério está trabalhando, né, não chegou para o sindicato ainda. Tá? Mas precisa ir lá. Então, quem tem expertise de fazer isso? O auditor fiscal do trabalho, que não precisa ser especializado em segurança do trabalho. Não, é o especializado em legislação, porque se as pessoas estavam registradas, isso está no sistema do Ministério do Trabalho. Né? Tem um sistema do CAGED, tem um sistema do E-Social, qualquer movimentação de empregado, de registro de empregados, tem que estar no sistema do Ministério. Agora, se não emitiu as comunicações de acidente de trabalho, é porque não está no sistema do Ministério o registro dessas pessoas como empregados. Então tem que ir no local, né? Tem que ir no local das pessoas que estão trabalhando. E vários já voltaram ao trabalho, as pessoas que estão trabalhando. Qual é, de fato, a situação do contrato no dia 20 de setembro? O que fazia na empresa? Né? Qual era a sua função na empresa no dia 20 de setembro? Tá? Imagina
Dos 9 mortos, 7 mulheres. Uma com registro. Que tipo de emprego que existe no escritório de uma empresa que tem apenas uma mulher registrada entre 7 que estavam nesse auditório? Então, tem muita coisa estranha. Então, o Ministério do Trabalho pode fazer uma fiscalização perfeita nesse ponto. E em relação às vítimas fatais, a própria informação da delegacia de polícia, o delegado de polícia deu também um depoimento numa emissora de rádio, que ele já tinha ouvido 10 pessoas. Então, ele tem, o inquérito policial tem já informações de qualificação também, de familiares e pessoas que deram depoimento ali. Mas é ir na empresa, tem que ir na empresa, não pode ficar esperando o patrão dizer o que o Ministério vai receber. Tem que ir lá, confrontar. E aí o sindicato tem expertise. O sindicato, desde o primeiro dia, no dia 20 de setembro, o sindicato pediu acompanhamento dessa fiscalização. O sindicato sabe mexer com isso. Nós estamos assim, carecas de ver essa situação. Olha, há pouco tempo aqui, numa indústria gráfica, um trabalhador teve dedos de uma mão amputadas num acidente. O Ministério do Trabalho não queria ir fiscalizar. Indústria gráfica, não estou falando de metalúrgica. O Ministério do Trabalho não queria ir na empresa, ele dizia que não podia ir, que não tinha gente. Os gráficos solicitaram ao Ministério Público que fosse lá e ele foi. Sabe o que encontrou? E aí o Ministério do Trabalho foi junto. Encontrou esse trabalhador, né, a máquina desse trabalhador funcionando normalmente, interditaram a máquina, mas encontraram 143 trabalhadores sem registro nessa indústria gráfica. Isso está num livro que saiu recentemente, chamado Rosca Sem Fim. Aqui, não faz 2 anos. Tá? E agora, se não agir agora, vai acontecer a mesma coisa. Então, precisa ir lá para proteger as famílias e as pessoas que foram vitimadas por essa tragédia. Bom, isso é um escândalo, Clemente. A gente vai acompanhar esse caso sempre. Quando você quiser, por favor, nossos microfones estão abertos, né, para essas denúncias. Só que já chegou a hora, eu preciso me despedir de você. Muitíssimo obrigada aqui por suas informações, solidariedade total às famílias que perderam seus entes queridos e também esses trabalhadores que ainda não têm exatamente o respaldo jurídico aí necessário. E por conta aí da omissão, né, do Ministério do Trabalho. Muitíssimo obrigada, Clemente. Até uma próxima oportunidade. Um abraço. Nós que agradecemos a oportunidade. Muito obrigado. Obrigada. Falamos aqui com Carlos Aparício Clemente, coordenador do Espaço da Cidadania, uma ação do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.